Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo estudando bem? Todo mundo estudando? Tá chegando, hein? Isso aí, tô bem também. Tô em prova agora também na faculdade, tô meio quebrado, mas vamos embora. Vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Vamos embora. Pessoal, separei umas questões aqui para vocês, né, sobre dois assuntos que não são muito badalados no Enem, tá? Eles aparecem pouco, mas eu juntei os dois numa aula só, porque pode ser que caia alguma questão dessa no Enem, entendeu? Tipo, caiu outras vezes questões sobre esses temas, mas não é tão frequente assim, mas vou mostrar para vocês hoje, porque é um conceito assim que pode ser que caia, entendeu? Algum desses dois, entendeu? Eles juntos, eles somados, eles são, pode ser que caia, mas sozinhos eles um ou outro é difícil cair. Não é que nem cinemática, circuito, esses aí vão cair com certeza. Vamos para a primeira questão aqui, do Enem 2018. É, é, as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada de força potente, ou seja, a força que a gente aplica, a força potente, em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente. Resistente, então, é onde é o resultado da força que a gente aplicou, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Aí a gente tem alicate, pinça, quebra-nozes, carrinho de mão, abridor de garrafa. Ele pergunta: em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Ou seja, a força que eu aplico, a força potente, é maior do que a força resistente, ou seja, a força que é aplicada no que eu quero segurar, no que eu quero levantar. É o contrário da alavanca, né? Que eu quero aplicar uma força pequena, mas sair uma força grande do outro lado, né? Na alavanca, a força potente é pequena e a força resistente, que é o que vai mexer a pedra, sei lá, qualquer coisa é grande. Então, o alicate vamos pensar aqui. Todos esses objetos, vamos ver o que eles têm em comum. O alicate, deixa eu desenhar aqui. O alicate, eu estou fazendo uma força aqui, aí o eixo dele está aqui, e a força resistente está aqui. Olha a distância da força resistente para a força potente. Força potente, força resistente. Como eu tenho um braço de alavanca, isso aqui, ó, essa distância aqui, chama de braço de alavanca. Como o braço de alavanca da força potente é maior, eu preciso fazer uma força menor. Ou seja, se eu fizer uma força X aqui na ponta do alicate, eu vou ter uma força muito maior lá na ponta, lá no onde fecha o alicate, entendeu? Vai ser quanto essa força? Se eu botar aqui o braço pequenininho, tem que ser igual aos dois, né? Para poder se equilibrar. Então, a força potente vezes o braço grande é igual a força resistente vezes o braço pequenininho. Como o braço, esse aqui é grande, esse aqui é pequeno, entendeu? Para poder ser igual ao do outro lado. Esse aqui é grande e esse aqui é pequeno. Vocês conseguem entender esse conceito aqui? Então, então vamos pensar. No alicate, eu tenho aqui, ó, alicate. Tá horrível o alicate, né? Mas, vamos lá. Imagina que isso aqui é um alicate. Eu estou aplicando uma força aqui, a distância é essa. No quebra-nozes, eu estou aplicando, vou desenhar aqui, tá, gente? Fica mais fácil. Estou aplicando uma força aqui, o braço de alavanca está aqui e o outro está aqui. Quebra-nozes parece que é tipo alicate, né? A força que eu estou aplicando está muito mais longe do que a força resistente. A força potente está muito mais longe do que a força resistente, certo?
O abridor de garrafa também. Eu estou aplicando a força potente aqui. Aqui está o eixo, mais ou menos aqui, né? E aqui está a força resistente. Ó, todos esses aqui parecem tão parecidos, né? O quebra-nozes está parecido com o alicate, está parecido com o abridor de garrafa. O carrinho de mão. O carrinho de mão está aqui. Eu estou aplicando o quê? Estou aplicando uma força aqui, força potente. O eixo está aqui. E aqui está a força resistente. Força resistente. Também está uma distância menor do que a força potente, certo? Força potente. Ou seja, o único que parece que faz que é o contrário, que a força potente está mais perto do eixo do que a força resistente é a pinça. Vamos ver a pinça aqui. A pinça, ela é mais ou menos assim, né? Eu aplico uma força, o eixo está aqui, a força resistente está aqui, né? Força resistente. E a força potente está mais ou menos, vou botar aqui, está mais ou menos aqui. Ou seja, a força potente, ela está mais perto do eixo do que a força resistente, ao contrário de todos esses outros aqui. Vocês conseguiram ver isso? Ele é quase o oposto do quebra-nozes ali, olha o quebra-nozes. Então, a pinça, vamos supor que a pinça eu faço uma força perto da base dela aqui, não é? Essa força aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil vocês verem. Essa força aqui, que é a força que eu aplico, ela está mais perto do eixo aqui, ó, do que a força onde eu quero segurar o objeto, né? Vamos supor que eu quero segurar o objeto aqui. Aí essa força resistente, ela está longe. Força resistente, ela está longe do eixo. É o contrário de todos os outros exemplos. Nos outros exemplos, a força que eu estava aplicando na mão está mais longe do que a força que está resistindo, entendeu? A pinça está aqui, estou aplicando a força aqui, nessa distância, e a pinça está resistindo essa distância aqui, ó. Conseguiu ver a pinça? Deixa eu tentar desenhar de novo aqui. Ó, a pinça está aqui, ó. Aí vamos supor que eu quero aplicar a força aqui. Força potente está essa distância, certo? E aqui a força resistente. A força resistente, eita, ela está mais longe do eixo, certo? Ela está mais longe aqui, ó. Vamos ver o quebra-nozes. O quebra-nozes é o contrário, né? O quebra-nozes está aqui, aí ele vem para cá. Aí tem a nós aqui, né? Aí a nós está aqui, força resistente. E aqui, força potente. Olha a distância da força resistente e olha a distância da força potente. Conseguiu ver? É o contrário. Por isso que na nós eu faço uma força pequena e eu comprimo a nós com uma força grande. Na pinça é o contrário, eu faço uma força, assim, teoricamente, uma força maior do que eu estou comprimindo lá na ponta, entendeu? Mas como a pinça é uma ferramenta de... não precisa ter força, né? É só precisão. Então ela usa esse artifício aí, entendeu? Vocês conseguiram entender os outros? O alicate, o carrinho de mão, o abridor de garrafa? Então, qual que é a resposta certa? Fala para mim. O que- É a pinça, isso aí. A pinça é que a força potente é maior do que a força resistente. Show? Você viu que vocês não precisavam saber esse conceito de força potente e resistente antes de... A questão já explicou para vocês o que é cada uma, né?
Aí vocês tinham que analisar cada exemplo aqui. Quando for assim, olha com calma a questão. Não vá, deve ser essa. Pensa com calma, como é que deve ser esse aqui? Como é que deve ser esse, entendeu? Aí vocês vão chegar na resposta. Pensa qual deles que se destaca. Qual desses aqui tem que fazer uma força maior para poder, entendeu? Conseguiram entender? Posso passar a questão? Show. Ó, esse aqui é de motor. Ele dá um gráfico aqui, é basicamente interpretação de gráfico essa questão. O motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas. Aí ele fala as etapas aí que não é importante para a gente. Essas etapas estão representadas no diagrama de pressão em função do volume. Diagrama de pressão em função de volume. Nos motores de gasolina, a mistura de ar-combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Pergunta: para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Vamos lá. Quando produz a centelha elétrica, o que acontece? Tem uma explosão e empurra o cilindro, certo? Quando empurra o cilindro, o que acontece Tá aqui o pistão, tá aqui o cilindro. Aí teve uma centelha aqui. E aí, o que vai acontecer aqui dentro do pistão, quando tem a centelha? O que vocês imaginam? Alguém se arrisca? Quando tem a centelha elétrica no pistão do motor, o que vai acontecer dentro do pistão? Vai aumentar o quê? Vai aumentar o volume? Vai aumentar a pressão? Vai abaixar a pressão ou vai abaixar o volume? Porque esse gráfico aqui, ó, ele está relacionando pressão e volume. Isso aí. Mas o que acontece primeiro? Assim que explode aqui, o que acontece aqui nesse espaço aqui, ó? Assim que tem a centelha, o que acontece aqui dentro desse espaço aqui dentro do pistão? Antes de aumentar o volume, vai aumentar o quê, Manoel? Para poder empurrar o pistão, ele tem que aumentar o quê? Isso aí. Ele vai aumentar a pressão, né? E aí aumentou a pressão, fez uma pressão mais alta, e aí o pistão vai ter que se mover para poder acomodar aquela pressão, né? E aí a pressão vai continuar, entre aspas, constante, assim, né? E vai aumentar o volume, certo? Até o quê? Até chegar onde tem que chegar, e aí a pressão vai começar a cair, porque vai ejetar os gases aqui da explosão, certo? Então, qual o ponto que começa a aumentar a pressão no gráfico? Fala para mim, vocês. Ó, aqui é pressão, e aqui é volume. V, né? V de volume, P de pressão. Qual o ponto que começa a aumentar a pressão? Vamos, gente. Então, quando o pistão vai... Pode falar, André. Alguém não entendeu o conceito? Isso aí, Emanuele. Letra C. No ponto C, a pressão começa a aumentar. Vocês conseguem ver aqui, ó, no ponto C? A pressão vai, ó, aumentando. E quando a pressão chega no ponto máximo, acontece o quê? O volume vai aumentar, ó. Lembra que eu te falei? A volume vai aumentar e essa pressão vai se acomodar aqui. E a pressão vai diminuindo, entendeu? Tá? Eu falei errado, a pressão não fica constante, não. A pressão vai diminuindo, né? Porque está aumentando o volume. Você tem um volume, né? Obviamente vai ter que diminuir a pressão para poder aumentar o volume. Então, aumenta o volume, chegou no ponto máximo, vai começar a empurrar o pistão. Aí, quando ele empurra o pistão, vai aumentando o volume. Essa descida aqui, ó, do gráfico, é o aumento do volume. Essa subida aqui, ó, na esquerda, é o aumento da pressão.
Conseguiram ver isso aqui no gráfico? Então, a alternativa certa é a C. Manoel acertou. Entenderam? Bem legal. Esse conceito de gráfico gráfico assim em ciclo tem várias coisas. Tem biologia, tem química, várias, outras coisas usam esse conceito de gráfico em ciclo. Então, essa questão é interessante para vocês interpretarem. Não é só por causa de motor, não. Esquece o motor. Você usa bastante esse gráfico aí. Show? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Qualquer coisa vocês podem me parar, tá? Sem dúvida. Show de bola. Mais uma questão aqui do Enem 2016. Sobre engrenagem. Engrenagem é uma coisa que eu vi cair algumas vezes. Vamos ver se vai cair nesse daqui. Ah, tá cortando a questão. Mas acho que dá para entender. Vamos lá. A invenção e acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e proporcionaram a invenção de várias tecnologias, como relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojeiro usa o sistema de engrenagens mostrado de acordo com a figura. O motor é ligado no eixo que movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor, esse aqui, ó, motor, é 18 RPM. E o número de dentes de engrenagem está apresentado ao quadro. Gente, engrenagem é basicamente regra de três. Só precisa saber regra de três. Por quê? Vou mostrar para vocês. Se ele disse aqui que esse eixo aqui, o primeiro eixo ali, está girando a 18, eu vou relacionar o número de dentes de uma engrenagem com a outra, tá? Então, esse primeiro eixo aqui, ó, esse daqui, esse eixo aqui, está girando a 18, 18. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o contato da engrenagem A com a engrenagem B. Vocês estão conseguindo ver na imagem aí? Então, vamos lá. A engrenagem A tem 24 dentes, tá? E a engrenagem B tem 72 dentes. Se a engrenagem A vai girar a 18 RPM, a engrenagem B vai girar quanto? Tá? Regra de 3. Deixa eu só conferir se a conta é essa mesmo, para não falar errado para vocês. É isso mesmo. 24. Explica cruzado aqui. É isso mesmo, tá certo. Ó, vamos fazer essa conta aqui para ver se está certo. 8 vezes 8, 16. 7 vezes 8, 64, não é isso? 56. 2 vezes 8, 16. 7 vezes 8, 56. Mais 1, 57. Então, 57. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 7, 7. 6, 9. Aqui vai dar 12. Certo? Tá certo essa conta, gente? Tá certo, né? Aí divide por 24, tá? Vamos pegar esse número aqui, aí tabuada de 24. Vezes 1, 24, 48. Vezes 3, 72. 96. Vezes 5. 120.
Se a gente for com mais um, vai passar, né? Então, 5 sobre 9, aí desce o 6 aqui, ó, 96. 96 a gente tem aqui, ó, que é 4. Então, 54. Então, o x vai ser igual ao quê? 54 RPM. Vê se é isso mesmo. Não. Ô, gente, acho que eu estou enrolando essa questão aqui. Eu não tive tempo ainda de estudar essa aula, por causa das provas. Deixa eu ver como é que ele fez aqui. Qualquer coisa, depois eu faço essa questão para vocês outro dia. Vamos lá, ele está relacionando FB com FA, que é a frequência, né? FB ele quer saber quanto está rodando o eixo B. O eixo B é o que a gente quer descobrir. Ele botou FB sobre a FA, que é 18. Qual conta que eu fiz errado lá? E ele relacionou FA. Ah, ele botou o contrário. Ah, gente, eu vou estudar melhor essa questão aqui para poder falar para vocês certinho, porque ele não botou o RA em cima, ele botou embaixo, ele botou em cima. Eu vou estudar melhor essa questão aqui, depois eu falo isso com vocês ela de novo, tá? Senão eu vou até induzir vocês ao erro aí. Vamos para outra questão? Senão vou falar besteira para vocês aí. Outro dia eu volto nessa questão, tá? Prometo para vocês, dá tempo ainda de voltar nela depois. Tá? Porque ele botou aqui ao contrário, né? Eu vou até perguntar ao meu professor por que que é o contrário aqui, ó. Não é B com B, A com A, tá? Fica devendo isso para vocês aí. Vamos aqui na questão do 2016, que é sobre polias e atrito, tá? Tem um texto bem grande aqui, mas vou resumir para vocês. Esse peso aqui, ó, tem 3.000 quilos, e ele fala que o coeficiente de atrito da pedra na areia é 0,8, tá? E a força que ele está aplicando ali é 400. Essa força aqui é 400 newtons. Ele quer saber qual o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação. Vocês já fizeram alguma questão de polia no colégio? Vocês sabem como é que faz? Vocês sabem quanto que uma polia reduz a força? Cada polia, ela divide a força por dois, tá? Então, vamos descobrir primeiro quanto com a força que a gente tem que aplicar. A força de atrito ela é igual ao peso vezes o coeficiente de atrito, não é isso? Né? O peso ele já deu pra gente ali, 3.000 quilos, tá? Só que tem que multiplicar pela gravidade. Ele está considerando aqui a gravidade 10 vezes 10 metros por segundo quadrado. Então, a força de atrito vai ser igual ao peso, né, que é 3.000, vezes a gravidade, que é 10, vezes o atrito, que é 0,8. Aí vai ficar a força de atrito vai ser igual, bota um 10 aqui, vezes 0,8. Vou fazer essa conta aqui no cantinho. Se eu, Dá para fazer direto aqui, né? Se eu multiplicar 3 vezes 8 é quanto? É 24, né? 3 vezes 8 é 24. E aí eu tenho que tirar um zero, porque esse aqui tá para trás do zero, né? Então, tirando o zero aqui, vai ficar 24, né? Aí tem 4 zeros aqui, bota 3. 2, 30.000, vai ficar 24.000, certo? Entenderam a conta que eu fiz aqui?
3 vezes 8, 24, certo? E aí tem um zero para a esquerda, é como se tivesse isso aqui fosse igual a 8 vezes 10 a menos 1, entendeu? Aí é só multiplicar 8 vezes aquilo ali, né? 24 e tirar um zero depois, tá? Entenderam? Show. Então eu quero chegar, ele está aplicando 400, só que na verdade ele tem que puxar 24.000, olha a diferença. Então como é que eu faço para chegar a 24.000? Eu sei que para cada uma polia, eu reduzo pela metade a força. Então, para duas polias, ele reduz para um quarto. Três polias, um oitavo. E assim vai, entendeu? Então, eu preciso saber para qual número que eu dividido esse por esse aqui vai chegar no número de polias que eu quero, entendeu? É só multiplicando por 2 aqui, ó. 2, 4, 6. Aí vem 16, 5 polias. 32, 6 polias, 64. Tá? Vamos fazer daqui até 6. Vamos ver quanto que vai ser isso aqui. Se eu dividir 24.000 por 400, posso cortar esses dois zeros aqui, né? E aí, 24 vezes 6, né, vai dar 24. Então, vai cortar essa aqui, vai dar zero. Eu posso descer esse zero. Aí, qual número que vai dar zero, vai ser zero. Então, 60. Então, eu tenho que diminuir a força em 60 vezes. Quantas polias eu vou ter que usar para poder diminuir mais de 60 vezes? Ó, se eu botar 5 polias, eu estou diminuindo só 32 vezes a força. Se eu botar 6 polias, eu estou diminuindo 64. Então eu consigo superar aquela força lá que eu precisava, entendeu? Então a resposta certa é a 6, ó, 6 polias. Conseguiu entender esse finalzinho aí? Eu falei rápido demais. Então tá. Ô, gente, essa questão aqui, vocês me desculpam que eu enrolei aqui, mas pode deixar que eu vou resolver ela com vocês outro dia, tá? Fica tranquilo. Desculpa aí qualquer coisa. Tem muita coisa na cabeça, tá? Vamos para a próxima questão? Ah, tá, entendi. Ele pode fazer assim também, ó. Reduz, ó, quer ver? Na resposta ele fala aqui, reduz 2, o valor que reduz é 2 elevado a n. Só que, tá vendo? Ele faz 2 elevado a 6 é igual a 64, mas você tem que pensar assim, para cada polia eu estou reduzindo a força a metade. Então, se eu botei duas, é metade vezes metade. Se eu botei três, metade vezes metade, entendeu? Aí só estamos explicando isso daqui por dois, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, entendeu? Então, eu estou diminuindo 64 vezes a força aqui, entendeu? A força está 1 sobre 64, ou seja, está 64 vezes menor. Show? Pegou, André? Show demais. Isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo. Vamos para a próxima, então. Essa questão aí é mais recente, de 2019. Vocês sabem a resposta dessa questão? Se souberem, pode mandar no chat aí. Ó, na madrugada de março, isso aí, vamos ler então, André. Madrugada de 1978, parte de um foguete soviético entraram na atmosfera acima do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Ou seja, entrou aqui, entrou na atmosfera aqui e caiu aqui.
Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Que bom que foi no oceano, né? Vamos lá. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era, vamos lá, a velocidade angular, o conceito aqui, ó, do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Aqui ele está me dizendo que o sentido da rotação da Terra é esse aqui, ó. E o foguete, ele passou pelo Rio de Janeiro e caiu no Oceano Atlântico, aqui embaixo. Foguete. Tá? Então, a velocidade angular, ou seja, a velocidade angular é aquela que vai fazendo a curva. É isso aí, ó, no superior à Terra e no mesmo sentido. Vocês sabem o conceito de direção e sentido? Qual a diferença de direção para sentido? Sabe? Ó, a direção é isso aqui, ó. Direção A, direção B. A direção, ela só diz qual é a inclinação, para qual lado. O sentido, quando eu falo sentido, eu estou falando naquela direção para onde? Para cá ou para cá? Isso aqui é sentido, ó. Então, se eu tenho direção A e direção B, aqui eu tenho sentido A positivo, A negativo. Vamos botar assim, desse jeito. Aqui eu tenho sentido B positivo, B negativo. Só estou estimando aqui, mas podia ser o contrário, entendeu? Sentido só existe dois, numa direção, entendeu? Direção pode existir infinitas. Pode existir essa. São várias direções, entendeu? Numa direção eu tenho dois sentidos. Aí ele fala aqui, você vê que os dois aqui, ó, estão na mesma, a Terra e o foguete, eles estão na mesma direção, então eles estão aqui, no mesmo sentido. Então, ó, mesmo sentido, mesmo sentido. Aí sentido oposto não pode ser, sentido oposto não pode ser. Então aqui já cortei três questões, ó. Então só pode ser a A e a B, certo? Mas como ele falou aqui que ele entrou próximo ao Rio de Janeiro e caiu no Oceano Atlântico, quer dizer que ele tava indo mais rápido do que a Terra, né? Porque senão ele ia vir reto e cair no Rio. Mas não, ele passou pelo Rio e caiu no Oceano Atlântico. Então por isso que a velocidade angular dele é superior à da Terra, entendeu? Então é a letra B mesmo, que nem o Iago falou. Show? Todo mundo conseguiu entender? Show de bola. Letra B. É, essa aqui é parecido com a da engrenagem, mas eu vou fazer porque essa aqui não precisa fazer conta, tá? Então, essa eu acho que eu consigo. Vamos lá. Visando a melhoria da estética de um veículo, um vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas do seu automóvel de aro 15 por aro 17, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda-pneu. Duas consequências são provocadas por ação da troca desse aro, que é o quê? Vamos lá. Ele diz aqui, todos os enunciados falam sobre o quê? Falam sobre centro de massa e velocidade do automóvel em relação indicada no velocímetro. O que vocês acham que vai acontecer com o velocímetro e com o centro de massa? Vamos lá, se eu botei um pneu num carro, esse aqui é o aro 15, vamos supor que esse aqui é o aro 15. Aí eu boto um pneu maior, vamos aqui, vou exagerar para ficar mais fácil de ver. Ficou horrível. Deixa eu botar aqui do lado. Ó.
Letra C. Então, é isso aí. Elevar o centro de massa. Então, quando eu boto uma roda maior, eu estou, né, fazendo com que o carro fique um pouquinho mais alto do chão do que aqui, né? Aqui está mais baixo. Esse aqui é maior. Esse aqui é menor. Então, vamos lá. Elevar a posição do centro de massa. Então, isso aqui não pode ser abaixar, abaixar. Então, vamos ver qual são. E ele está dizendo que vai. O André falou letra C. Tornando e aumentar. Ah, ainda tem isso aqui, ó, mais estável. Você acha que o veículo vai ficar mais estável quando ele fica mais longe do chão, André? Ou ele vai ficar mais instável? Estável, ele está mais firme. Instável, ele está tendendo Isso aí. Então, não é estável, né? Então, a gente marcou 3, vamos tirar que está estável. Ó, letra C e letra E falam estável. Então, sem chegar no velocímetro, só sobrou qual? Sobrou a letra A, né? Aí ele fala, vamos continuar a letra A. Aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Ou seja, ele está falando que o automóvel ele vai estar mais rápido do que o velocímetro tá mostrando. E faz sentido isso, por quê? Se eu tenho uma roda grande, em comparação com a roda pequena, o velocímetro está medindo essa rotação aqui, essa rotação. Se eu tenho uma roda grande e eu boto a mesma rotação aqui, vocês concordam comigo que essa roda ela vai deslocar mais do que uma roda pequenininha? Então, para o velocímetro, parece que o carro está andando, o carro vai andar mais rápido que o velocímetro está mostrando, entendeu? Porque a roda grande, ela pega mais chão, entendeu? Então, nem precisava pensar nessa questão do velocímetro. Mas, se a gente fosse pensar, seria assim, ó, vai aumentar a velocidade do veículo em relação a indicada no velocímetro. E como ele está mais alto, ele está mais instável. Isso aí, André. Pegou só na questão do estável ali, né, André? Conseguiu entender agora? É pegadinha. Tem que ler todas as alternativas. Show. Vamos para a próxima? Alguém tem uma dúvida? Manoel, Iago? Show. Acho que dá para a gente fazer mais aqui, ó. Vamos ver. Tem uma dúvida, Manu? Não, né? Não, não tem dúvida, né? Eu acho. Qualquer coisa você me fala. Vamos lá. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente em que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou líquidos misturados entre si. Vocês sabem para que serve a centrífuga? A centrífuga, isso aqui pode ser até questão de química, mas eu botei aqui porque fala sobre velocidade angular, enfim. A centrífuga, ela está basicamente acelerando o processo de separação, né, físico, de decantação, ou seja, ele separa coisas que têm densidade diferente. Aí aqui já dei a dica para vocês da questão. Se eu tenho aqui uma coisa, um material disperso líquido, se eu deixar um tempão, aquele material que é mais denso, ele vai acabar vindo aqui para o fundo. Mas a centrífuga, ela meio que faz uma força, como se fizesse uma força de gravidade maior, porque quando ela gira, ela está meio que empurrando o material para o canto, entendeu? Pela aquela força centrífuga, jogando para fora, tá? Hoje em dia, antigamente não usava muito o conceito de força centrífuga, mas hoje a gente usa sim, que é o quê? Isso aqui está girando, né? E ela está girando e está empurrando para fora, né? Aqui tem vários tubos de ensaio. E aí ela tá girando e aí ela tá fazendo uma força para fora aqui, ó, e jogando acelerando o processo aqui de decantação.
tá? É, Então, nesse aparelho de separação das substâncias, ocorre em função do quê? Ele precisa do quê? Dos diferentes raios de rotação, diferentes densidades, diferentes velocidades angulares. Não, ele está rodando sempre, para todos eles está rodando a mesma velocidade angular, né? Então não pode ser velocidade angular. Diferente quantidade de substância, não. Tem que botar sempre a mesma quantidade de substância, porque senão ela vai girar, vai desbalancear e vai até quebrar a centrífuga. Então não pode ser. Diferente coesão molecular, não é. Diferente raio de rotação também não é. Então, qual que sobrou para a gente? Diferentes densidades. Baseado na densidade, que é o que já ocorreria normalmente aqui, tem a decantação. Eu só estou acelerando esse processo com a força jogando para o canto isso, entendeu? Como se estivesse aumentando a força da gravidade. Então, a letra A. Isso aqui eu já, enquanto eu estava explicando, eu acabei falando aqui, mas vocês conseguiram entender? Show. O próximo professor não entrou ainda aí, então eu vou fazer mais exercício com vocês aqui, tá? Tá todo mundo vivo aí ainda? Então, show. Estamos aqui. Isso aí, gente. Existe não. Vamos lá. A outra questão é sobre asteroide. No dia 27/11, o asteroide, número 2011 MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12 quilômetros do planeta Terra, uma distância menor do que a órbita de um satélite. Ou seja, ele passou mais perto da Terra que um satélite. Bem perto, né? A trajetória do asteroide é apresentada na figura. Aí tá aí a figura aí. Essas questões, gente, são baseadas em fatos verídicos, tá? Não estou inventando que o asteroide passou perto da Terra, não. Toda hora passa um asteroide perto da Terra aí. Então aí. Aí ele pergunta aqui: a explicação física para a trajetória descrita é o fato do asteroide. Por que que o asteroide fez essa trajetória ali? O asteroide estava vindo. Aí quando ele chegou perto da Terra, ele, ele foi puxado pela Terra, né? Ele estava vindo com essa velocidade e teve uma velocidade resultante aqui. E aí ele mesma coisa, estava a força da gravidade, a velocidade dele, força resultante, até o momento que ele, foi embora. A velocidade dele ganhou, ele continuou. Aí as alternativas são: a explicação física é deslocar-se em um local onde a resistência do ar é nula. Só a resistência do ar ser nula explica essa trajetória dele aí? Eu acho que não, né? Então, não. Deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional também não é verdade, né? Eu falei, para ele fazer essa trajetória, ele está sendo influenciado pela gravidade da Terra, não é? Gravidade aqui, ó. Certo? Então, também não é B, não é? Você está falando E ou E, ô André? E. Está sob a ação de uma força resultante cuja direção... Ó, a direção é diferente da direção da sua velocidade. Faz sentido, né? A direção dele está para cá, né? A direção dele está para cá e a força da gravidade está para cá. Vamos ver as outras aqui, para ver a resposta. Deixa eu ver só essa mesmo. Vamos ver as outras aqui. Letra C. Sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido de sua velocidade. Lembra que eu falei com vocês de direção e sentido? Ó? A força resultante no mesmo sentido da sua velocidade. Não é, né? Já está em direções diferentes. Então, não pode ter em sentidos iguais. E sofrer uma ação de uma força gravitacional. Ah, ele está falando força resultante. Não, a força resultante, que é essa daqui, também não é, né? Também não é no mesmo sentido da sua velocidade v.
Aqui está G, né? G é força resultante é V. Então, não é força resultante, também não está no mesmo sentido. Sofrer a ação de uma força gravitacional resultante no sentido contrário à sua velocidade. Não é, né? O sentido contrário da velocidade seria esse aqui. Mas a de gravidade está em outra direção. Então, só sobrou estar em uma força resultante, sob a ação de uma força resultante, FR, cuja direção é diferente da direção da sua velocidade. Isso explica ele fazer esse movimento da trajetória circular, entendeu? Então, André, letra E, marcou certo. Acertou, André. Show? Show demais. Gente, eu só tenho essa questão aqui, então vou fazer com vocês. O Patrick já entrou aí, mas como eu comecei um pouquinho mais tarde, eu vou fazer essa questão. Depois eu volto naquela questão lá que, das engrenagens com vocês, tá? Vamos ler só mais essa questão aqui. Enem 2014, essa daí é mais antiga, deixei por último. O professor utiliza essa história, um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Velocidade do coelhinho constante, tá? Desprezando a existência das forças dissipativas, o vetor da aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadradinho ele quer saber qual é a aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadradinho. O terceiro quadradinho é esse aqui, ó. 1, 2, 3, né? Esse aqui, ó. A Mônica foi lá, jogou o coelhinho, aí a Cebolinha falou que ela errou, né? Aí o, aí o coelhinho dá a volta na Terra, né? Pela força da gravidade, velocidade, né? Velocidade do coelhinho. Vamos desenhar aqui, ó. Tá a Terra aqui, a velocidade do coelhinho tá para cá, e a gravidade tá para cá. E a força resultante dele tá para cá, né? Aí ele foi lá, deu a volta na Terra, né? Velocidade constante, e acertou de volta o Cebolinha. Então ele pergunta, o vetor aceleração tangencial do coelhinho. A aceleração tangencial é essa daqui, ó, que está na tangente. Tangente. Isso aqui é tangente, tá? Se eu tenho um círculo, né? A tangente de um círculo é essa daqui, ó. Que passa ali, que toca a linha e faz a continuação. Se a aceleração for positiva, o que vai acontecer é isso aqui, ó. O coelhinho vai sair voando para fora. Se a aceleração for negativa, o coelhinho vai fazer... Vou fazer de cor diferente aqui, ó. Ó, calma. Botaria A. Iago falou A. Se a aceleração for negativa, o coelhinho vai fazer isso aqui, ó. Vai cair na Terra. Então, para a velocidade ser constante e a aceleração tangencial fazer esse movimento aqui, ó, que o coelhinho fez, dar a volta, a velocidade tem que ser zero, né? Para o coelhinho fazer essa trajetória aqui, ó, esse conceito de aceleração tangencial tem que ser zero. Aí ele fala que a única que tem zero aqui é a A, né? Que é nulo. Nulo, mesma coisa que zero. As outras são paralela à velocidade no sentido oposto. Então, são todas perpendicular à velocidade, enfim, são todas diferentes de zero. Então, a certa, então, é a A mesmo. Por quê? Se a aceleração tangencial fosse positiva, se tivesse uma aceleração tangencial, o coelhinho ia sair voando, ia ser esse aqui, ó. Se a aceleração fosse negativa, ele ia desacelerar e ia cair na Terra. Seria esse caso aqui. Como ela é nula, ele continua dando a volta. Perfeito ali, entendeu? Letra A. Conseguiram entender essa questão? Show. Show de bola. Gente, eu deixei essa frase aqui. Normalmente eu não boto frase nenhuma, mas eu deixei essa frase no slide aqui de hoje, que é essa daí. A sorte favorece os audazes. E eu deixei essa frase aí para vocês refletirem, porque só o fato de vocês estarem aqui hoje,
à noite, ó, que horas são? 8 horas da noite para estudar física. Então, vocês já são corajosos, audaciosos, de vocês terem vontade de estudar. Então, tipo, eu acho muito legal isso, entendeu? A vontade de vocês. Vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir, se vocês tiverem força de vontade, vocês vão conseguir passar na faculdade que vocês querem, vocês vão ser o profissional que vocês querem, entendeu? Porque não é sorte. Já que a sorte favorece os audazes, mas não é porque você teve sorte que você vai chegar onde você quer. É porque você foi audaz. Por você ser audaz, você se deu uma oportunidade que uma pessoa que ficou parada não se deu, entendeu? Por você ter se dado essa oportunidade, você vai ter sorte, entendeu? Então, se dê. Muito legal vocês estarem se dando essa oportunidade de estar estudando. E isso aí, não desanimem, tá, gente? Continuem, força, vocês vão conseguir chegar lá. Gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou passar para o Patrick. Alguém quer que eu volte alguma questão? Show? Tamo junto, pessoal. Se precisarem de mim, pode mandar mensagem no WhatsApp lá. Só o Valdir que mandou mensagem para mim até hoje. Tô triste, ninguém manda mensagem perguntando questão nenhuma. Guilherme, parabéns pela aula, tá, cara? Pô, o pouquinho que eu peguei aqui deu para matar a questão direitinho, cara. Show de bola. Como é que Obrigado, você vai me Valdir. fazer? Você vai passar o rosto para mim? Vou passar o rosto para você. Ah, show de bola. E aí, na hora que você passar, eu vou conseguir gravar aqui. É só apertar no Consegue, record, né? deixa eu parar minha gravação aqui.